Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez parabenizar e agradecer a vereadora diretora Nelma. E nada mais do que é justo estar vendo aqui esse vermelhão, esse povo simples, humilde, sofredor, mas batalhador, para escutar o que eu vou falar, que é de fundamental importância para o próximo domingo. A importância nossa de Pernambuco e do Nordeste é muito grande para reelegermos Dilma presidente. Senhor presidente, eu me esforcei o máximo, desde ontem que eu trabalho, eu e minha assessoria, para tentar divulgar um pouco o que Lula e Dilma fez, especialmente para Pernambuco e para Garanhuns. Mas como meu grande expediente só é 10 minutos, eu queria que Vossa Excelência me desse um pouquinho mais, se for possível, porque para falar dos projetos de Lula e de Dilma, eu ia passar uma semana aqui falando e eu não ia terminar de falar. A gente tem aqui na casa 13 vereadores. Pelas minhas contas, dos 13, 4 não votam em Dilma. Por que eu não sei? Porque aqui esta casa era para votar os 13 vereadores em Dilma, porque nós não temos como votar nesse tal de Aécio que aí está. A democracia dá o direito de ir e vir. Mas me perdoem os meus pais, mas eu não aceito um pernambucano, vereador de Garanhuns, não votar em Dilma para votar o tempo de Fernando Henrique, que massacrou Pernambuco quando Miguel Arraes era nosso governador, que Pernambuco ficou a pão e água, não distribuiu uma só verba federal. Então, nós pernambucanos jamais iremos esquecer do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Vou citar, eu citei 13 projetos importantes, que é para combinar com o número 13, que é o número que a gente vai digitar domingo, 1, 3, e confirma para reeleger Dilma presidente. Eu pergunto a esse povo simples e humilde e batalhador que está aqui, que seria de nós pernambucanos se não fosse Bolsa Família? O Bolsa Família é um projeto que dá exemplo para o mundo inteiro. O que seria de nós se não fosse a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, projetos que estavam no papel em Brasília há mais de 50 anos. E só o presidente Lula teve a coragem de botar o projeto da transposição do Rio São Francisco para aliviar a sede de todos os nordestinos. O estaleiro, investimento no porto de Suape, universidades no interior de Pernambuco. Cito como exemplos a Universidade de Garanhuns, de Serra Talhada, que ninguém nunca tinha visto e nem sonhava com a Universidade Federal em Pernambuco. E agora no interior de Pernambuco que nós temos aqui em Garanhuns, e nessa universidade aqui em Garanhuns nós temos atualmente 7 cursos. Os cursos são agronomia, bacharelado em ciências da computação, engenharia de alimentos, licenciatura em letras, português e inglês, licenciatura em pedagogia, medicina veterinária e zootecnia. Isso nós temos aqui na Universidade Federal de Garanhuns, porque Lula trouxe para cá, como garanhuense que é, como pernambucano que é, e o sangue nordestino e sofredor que saiu aqui do pau de arara para ser o melhor presidente que o Brasil já teve. O que seria de nós? O que seria de nós sem o Minha Casa Minha Vida?
Quem de vocês já viu no governo de Fernando Henrique Cardoso uma casa para o pobre, para o mais simples? Nós já temos mais de 3 milhões de casas para Minha Casa Minha Vida, para as pessoas ter sua moradia digna. Aqui em Garanhuns já foi mais de 1.000 casas e apartamentos cedidas para as pessoas menos favorecidas. A Fiat, que Lula trouxe exclusivamente para Goiânia, onde ele estava ontem, doando mais de 1.000 empregos para aquela fábrica em Goiânia, para os pernambucanos, porque se não fosse Lula que botasse o dedo, seu Aécio queria levar lá para Minas Gerais, mas ele não levou não, porque Lula trouxe aqui para Pernambuco, para os pernambucanos ter mais dignidade no emprego. O Pronatec, o Plano Safra, vereador Cláudio Taveira, que Vossa Excelência, como é feito eu no distrito, sabe o que é isso? O Plano Safra, vereador Zaqueu, que no governo de FHC, todo o governo de FHC investiu 21 milhões de reais, e no governo Dilma, só no governo Dilma, mais de 150 milhões para dar ao homem do campo dignidade, para ele trabalhar com dignidade. O ProUni, o Brasil profissionalizado, o Luz para Todos. Ou seja, eu encerrei porque eu só denominei 13, porque se eu fosse falar, nunca mais eu ia terminar de falar. Então, que comigo, vocês aqui de vermelho, que eu convoco toda a população de Garanhuns para irmos às urnas domingo também de vermelho, para nós mostrarmos que Garanhuns é a terra do presidente Lula e que nós vamos dar a resposta nas urnas com Dilma presidente na reeleição. Tenho muito para falar da educação, da saúde, mas eu sei que o meu tempo está estourado. Eu vou até fechar aqui a minha pasta, mas eu não poderia deixar de encerrar o meu discurso, senhor presidente, para falar do nosso adversário, que é o tal do Aécio Neves. Um adversário que todos hoje têm acesso à internet graças a Lula e Dilma. Um adversário que é candidato a presidente, que diz que quer mudar o Brasil. Um candidato a presidente que anda batendo em mulher. Todos sabem disso. Como é que um homem desse tem dignidade para assumir um país feito o Brasil, que vive batendo em mulher? Porque se Maria da Penha pegar ele, ele tem que ir para a cadeia, porque ele não pode se bater em mulher. Um presidente chamado Aécio Neves, que diz que não pode votar em Dilma, que o Brasil tem que mudar, porque o PT é um partido de ladrão. Quem é ele para falar de ladrão? Que construiu com verba do Estado de Minas Gerais um aeroporto e deu ao Dilma de presente com dinheiro público. Que moral é essa você tem para falar de Lula e Dilma, para falar de roubo? Um candidato a presidente da República que foi pego, embriagado e foi caçado a carteira. Que país é esse que nós vamos eleger um presidente com essas qualidades? E para me encerrar o meu depoimento, senhor presidente, eu quero falar que Dr. Miguel Arraes de Alencar, onde ele está, não está satisfeito. Pode ter certeza disso, porque Dr. Miguel Arraes de Alencar, o fundador do PSB no Brasil, em Pernambuco, fez muito pelos humildes, e isso é verdade. Mas onde ele está muito triste por ver esse PSB de Pernambuco de tantas lutas, que foi com Lula desde o início, que teve a dignidade quando Garotinho era o candidato a presidente pelo PSB, o então governador Miguel Arraes, vereador Zaqueu, foi com Garotinho, foi coerente porque era o candidato do partido dele, mas quando Garotinho perdeu o primeiro turno, ele foi para Lula, porque era lá ele se dava bem e que Lula se dava bem com Miguel Arraes. O PSB de Pernambuco, que me envergonha, que envergonha os pernambucanos e os garanhuenses, que hoje estão com os tucanos, que estão com Aécio Neves. Então eles não têm dignidade para falar de Lula. Sabe por quê? Porque eles estão cuspindo o prato que comeram a vida toda, que foi no prato de Lula.
Só falando no ex-governador Miguel, no ex-governador Eduardo Campos, que foi embora. Foi tanta emoção, foi tanta comoção, que elegeram o senador e elegeram o governador. Só que é o seguinte, o então governador Eduardo Campos só foi governador porque Lula apoiou, porque senão ele não teria sido governador nunca. Então, pessoal, tem algumas pessoas, por questões pessoais, ou porque tem um emprego no Estado, ou que tem um contrato, ou porque prefeito A ou prefeito B vai ter que votar em Aécio Neves, porque o governador eleito vai votar em Aécio Neves. Quem tem que votar é eles, pessoal, mas a população vai dar a resposta nas urnas, porque